quinto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal? Sou a professora Daniele. Professora Gisélia. Então, começamos hoje a nossa aula 16. Com certeza você já deve ter se organizado, né? Mas lembrando do material, que é o caderno de toda a aula, aquela borracha, lápis de cor e uma folha, como a gente faz, né? Várias aulas. As aulas assim, né? Isso. Tá bom? Então, vou deixar um tempinho para você se organizar, ver se tá tudo certo. Então, continuando a nossa organização, né? Você vai pôr a data de hoje, escreve lá a aula 16 e o título da aula, que são os primeiros contatos dos grupos que constituíram a formação brasileira. Então, se organiza que nós já voltamos. Bom, vou mostrar, né, as atividades que vieram essa semana. Os alunos da professora Laura, eles mandaram aquela linha do tempo sobre a cidadania, né, a construção da cidadania na história. Então, vou passar para vocês olharem, tem bastante coisa interessante. E mandaram também essa pirâmide feita de Lego, que achei muito interessante, muito criativa, assim, parabéns. Então, lógico, esse estudante, né, o Bernardo tem um Lego em casa para fazer, mas eu pensei que você pode também montar algumas coisas a partir de outros objetos que você tem em casa.
né? O Bernardo teve essa ideia do Lego, mas pode fazer de outras formas. Parabéns, gostei bastante disso. Tá, vamos lá então. Pra gente entender, né, o que nós vamos trabalhar hoje, eu vou fazer a nossa revisão que nós fazemos, mas ela é continuidade da aula, né? Faz parte da aula de hoje. Então, nós falamos sobre os primeiros povos que moraram aqui no Brasil, que chegaram aqui no Brasil, que nós chamamos de povos originários. Lembrando que aqui tem vários vestígios, né, desses povos que eles já estavam aqui há pelo menos uns 10 mil anos. E o professor Eloy também explicou, né, trouxe um vídeo que ele explica por que nós devemos falar povos indígenas e não simplesmente índio. Então você tem já condições de explicar se alguém falar errado, né? Nem todo mundo teve a oportunidade de aprender isso. Você já aprendeu, você pode ajudar a ensinar as pessoas, certo? E depois dos povos indígenas vieram os portugueses. E aí nós trabalhamos em que situação eles vieram, por que eles vieram para cá. Então eu contei para vocês do evento da história que se chama-se Grandes Navegações. Então os europeus não conheciam, não sabiam da existência das Américas, do Brasil. E a partir de interesses comerciais eles passaram a navegar por altos mares. E esse evento acabou com o fato deles conhecerem a América e chegarem aqui no Brasil. Tá? Aí eu trouxe esse mapa para vocês saberem. Ali localizei a Europa, né, onde fica a Europa, naquele quadradinho amarelo ali. E também localizei ali onde fica o Brasil, que tá ali colorido com verde escuro ali, tá bom? Esse quadradinho e essa imagem que eu coloquei para vocês entenderem um pouco onde fica, né, cada um dessas localidades. E aqui o primeiro mapa, um dos primeiros mapas do território brasileiro. Então, no Brasil, inicialmente, era dessa forma, assim, não era, ou seja, bem menor do que ele é hoje. Tá? Então, esse mapa retrata isso, então mostra ali os primeiros habitantes aqui do Brasil, né, os povos originários, e a chegada dos portugueses. E nós falamos também da diferença dos europeus e dos povos que estavam no litoral quando eles chegaram, que no caso eram os tupinambás. Bom, e aí nós trouxemos 2 documentos para a gente estudar qual a impressão de cada um desses povos sobre, né, os portugueses e os povos indígenas. Então são 2 cartas, né, do Pero Vaz de Caminha e de um outro indígena, Pataxó. Então nessa carta o que nós observamos? Que eles estranharam, houve um estranhamento. Né, os portugueses estranharam o fato dos indígenas andarem nus, as armas e tal, e os indígenas também estranharam várias questões dos portugueses. Né, então foram as primeiras impressões de cada povo que nós trabalhamos aqui. O que aconteceu? Nesse início, logo que os portugueses vieram aqui e tomaram posse, eles não se interessaram por colonizar o Brasil nesse período. Por quê? Porque para eles era mais interessante o comércio lá com as Índias. Era um comércio muito lucrativo, valia muito a pena. Então, e a única riqueza que eles perceberam aqui nesse começo foi uma árvore chamada pau-brasil, que era usado lá na Europa como corante. Certo? Então, de vez em quando eles vinham aqui, coletavam o pau-brasil e partiam lá para as Índias. Para essa atividade econômica, eles usaram de mão de obra dos indígenas que estavam aqui. E essa mão de obra era a base de escambo, ou seja, de trocas. Os indígenas coletavam para o Brasil e, em troca, eles ganhavam alguns objetos bem supérfluos mesmo. Por exemplo, espelhos. Né? Então, assim, nesse começo, por esse motivo, foi ainda pacífico. Não teve guerra entre portugueses e indígenas. Certo? Aí, mais tarde, lá pelo 1530, mais ou menos, os europeus resolveram colonizar essas áreas. E com essa colonização, houve uma tentativa de escravização dos indígenas. E a partir dessa tentativa de escravização, logicamente, começou essa guerra, que, como nós já comentamos, ela acontece até hoje. Mas, assim, afinal, o que é colonizar, né? E colonizar é povoar, então trazer os portugueses aqui para habitar o Brasil. E esse povoamento, na época, queria dizer também explorar. O objetivo desse povoamento era explorar as riquezas daqui. Bom, aí o rei de Portugal, né, o rei da época, que era o dono dessas terras, ele estudou uma maneira de colonizar as terras brasileiras. Por que ele resolveu colonizar? Então tinha o risco de Portugal perder essas terras para outros povos.
Então, diante dessa urgência, desse perigo, ele resolveu colonizar. Ou seja, achar uma forma de explorar, né? De tirar as riquezas daqui. Esse é o primeiro mapa, um dos primeiros mapas aqui do Brasil. Esse mapa é de 1574. Então, dá uma olhadinha nesse mapa. Esse é o mapa da época. Eu trouxe para vocês, fiz essa linha aqui. Esse amarelo, para vocês entenderem o seguinte. O Brasil era só uma parte ali, ele era dividido com essa linha que aparece ali. Essa linha, né, que eu acabei de fazer. Certo? Esse é o meridiano de Tordesilhas. Uma parte desse território era dos portugueses e outra parte era dos espanhóis. Além dessa linha amarela que eu coloquei, observe que tem outras linhas na horizontal. Horizontal, nós falamos que são linhas deitadas ali. Dá uma olhadinha no mapa. E afinal, o que quer dizer essas linhas na horizontal? Essas linhas são as capitanias hereditárias. Para colonizar o Brasil, o rei de Portugal dividiu o Brasil em 15 lotes e entregou para 12 famílias. Então, inicialmente, observe que o Brasil pertencia a 12 famílias. Essas famílias, essas pessoas, eles tinham a função de administrar o Brasil, administrar esses lotes e gerar riqueza lá para Portugal. Essa riqueza não era para ser investida aqui, certo? Então, essas são as capitanias hereditárias. Cada faixa dessa é uma capitania hereditária. Assim, lembra que nesse território tinha outros povos aqui. Então, não foi assim, os portugueses chegaram e ficaram tudo bem. Não. Eles tiveram que enfrentar os indígenas que atacavam, que reagiram. Então, muitas desses lotes não prosperaram. Apenas 2 capitanias prosperaram, certo? As principais foram a de São Vicente e a de Pernambuco. E elas também iniciaram as primeiras vilas aqui do Brasil. Então, aqui uma imagem da vila de São Vicente, que deu início a São Paulo. E a capitania hereditária, ela vai me explicar a chegada de um outro povo que constitui a formação brasileira, que são os africanos. Então, por que os africanos vieram para cá? Em que situação? Então, isso que nós vamos trabalhar também a partir de agora. Então, eu trouxe outra imagem para vocês. Dá uma olhadinha ali. Essa aqui foi uma forma também usada para explorar as capitanias hereditárias. Nós observamos aqui. Então, tem o tipo de cultivo que eles faziam, que nós observamos ali. Tem a forma de mão de obra e alguns equipamentos que eles instalaram nesse período, nas fazendas que existiam nesse período. O que nós vemos ali? Eles estão trabalhando com a cana-de-açúcar. Então, preferencialmente, quem tivesse uma capitania hereditária deveria cultivar cana-de-açúcar, que na época era um produto muito lucrativo. Lá na Europa realmente rendia muito, né, no mundo inteiro. Então, o rei optou por esse produto. Outra questão, mão de obra do escravo. Por quê? Porque eles comercializavam, infelizmente, essa mão de obra. Então, só esse comércio já rendia muito. E outras questões, né, de não pagar, de não gastar com essa mão de obra aqui. Aqui é uma imagem de uma estrutura de uma fazenda, que era o engenho de açúcar. Então, geralmente, uma fazenda nesse período, ela tinha essa estrutura, que era um moinho, que a gente acabou de ver na imagem anterior. E tem um espaço, né, a casa do dono dessa fazenda, do senhor de engenho, que é a casa grande, e tem o espaço dos escravizados, que é a senzala. Até hoje, em várias cidades, tem resquício do engenho, que lembra esse período da história. Bom, como eu falei para vocês, era a opção pela cana-de-açúcar. Só que, assim, esse produto muito lucrativo, somente 5% ficava aqui no Brasil. O restante do lucro ia para Portugal e para outros países que exploravam esse produto, tá bom? Então, para ver que realmente o Brasil era apenas uma grande fazenda de Portugal, né, que servia para gerar lucro lá. Aqui não se investia quase nada, né, só 5% dessa riqueza toda. E outra questão que eu quero, antes de continuar aqui, o que quer dizer ser escravizado? O escravizado, ele é uma propriedade. O escravo, ele é uma propriedade de alguém. E outra coisa, ele é privado da sua liberdade. Ele não pode fazer o que ele quer, não pode dizer o que pensa, certo? Então, a diferença do escravizado para outras formas de mão de obra é porque ele é uma propriedade. Ele pode ser vendido, pode ser doado e por aí vai, certo? Então, é uma forma muito
desumana de mão de obra. Como que é a história dessas pessoas e como eles chegaram aqui no Brasil. Então, eu trouxe mais um mapa para a gente analisar essa história, dar uma olhadinha ali. Esse mapa mostra o comércio de escravizados da África para o restante do mundo. Os portugueses também, além de cana-de-açúcar, de especiarias, eles participavam desse comércio. E ali mostra também a região do continente africano em que vieram esses africanos. Aqui para o Brasil, para a América, né, e para outras regiões do mundo. Então, mas é importante, como essas pessoas vieram aqui para o Brasil, e mais da metade dos brasileiros são de origem africana, são afro-brasileiros, então é importante estudar um pouquinho esse continente, tá? Então, a questão, em primeiro lugar, que é muito importante, o continente africano, ele é imenso, atualmente tem mais de 50 países. Lá no século XV, tinha uma diversidade muito grande de povos. O que é diversidade mesmo? Quem lembra? No começo eu falei bastante dessa palavra diversidade. Falavam línguas diferentes, tinham religiões diferentes. Outra coisa, tem vários reinos que eram muito desenvolvidos, muito bem desenvolvidos. Então eles tinham ciência desenvolvida na matemática, na arte, na música. Os dançarinos, os escultores têm alguns conhecimentos que impressionam até hoje, né, pela qualidade e pelo conhecimento que deveria ter. Na agricultura também tem algumas técnicas inovadoras, né, que os portugueses não conheciam. Mineração, foram os africanos que trouxeram técnicas da mineração e da metalurgia aqui para o Brasil. Então, até antes da chegada dos africanos, não se usava o metal, né? Não sabia se trabalhar com o metal. Foram eles que introduziram. E também tinha conhecimento de astronomia e medicina. A maioria dos africanos que vieram para o Brasil vieram do reino chamados Iorubá. Certo? Então, é importante a gente falar também sobre eles para a gente entender muitas questões que são dos brasileiros. Então, várias questões, palavras do vocabulário, alimentação, o jeito de se vestir, música. Muitos vieram de origem, né? Nós herdamos dos Iorubás. Então, uma questão. A língua que eles falavam era Iorubá. A região Iorubá, é importante saber que ela era muito urbanizada, ou seja, tinha centros comerciais. Então, não era atrasado, como muitas vezes a gente ouve falar dos africanos. E outra curiosidade que eu trouxe é sobre a religião Iorubá. Os Iorubás, como eu falei, eram vários reinos, mas eles tinham algumas coisas em comum. Uma dessas questões era o idioma. Então, eles falavam o idioma Iorubá. Outra questão é religião. Então, eles acreditavam num Deus superior, ou seja, num criador, que esse criador era o Olodumaré, também conhecido como Olorum. E o Olodumaré criou outras divindades, que aqui no Brasil nós conhecemos como orixás. Certo? Então, exemplo de orixá, Yansan, por exemplo, Exu, Oxóssi. Então, são palavras que muita gente estranha. Por quê? Porque é de um idioma estranho, diferente para nós, que é o Iorubá. Mas que muitas músicas, até tem vários baianos que gravam música que tem palavras em Iorubá. Então, é importante a gente conhecer para não distorcer o significado dessas palavras. Nesse tráfico, era um comércio, vieram aproximadamente 4 milhões de africanos para trabalhar aqui nas fazendas de cana-de-açúcar no Brasil. E eles ficaram por cerca de 350 anos. Durante esse período, além do trabalho nas fazendas de cana-de-açúcar, mais tarde eles trabalharam na mineração e por diversas outras atividades, certo? Então, eu trouxe algumas imagens aqui do Debré. O Debré foi um pintor francês que veio a convite de Dom João VI no começo do século XIX. E o Debré tinha preferência para registrar momentos do cotidiano brasileiro. E aqui tem alguma imagem das imagens que ele registrou. E essas imagens mostram algumas atividades dos africanos que estavam aqui. Uma das atividades que é interessante ali é que é chamado escravo de ganho. Então, essas pessoas tinham obrigação de ir para a rua, achar alguma atividade para arrecadar dinheiro e tinha uma meta para entregar para o senhor de escravo. Tá? Tinha uma certa quantia que ele tinha que entregar. Então, essa vida de escravizado era muito desumana, então existia tortura, existia restrições, né, de alimentação, de liberdade, era muito difícil. Mas é importante salientar o quê? Que eles resistiram desde o primeiro momento da escravização.
tá? Sempre houve resistência. Então, de que forma eles resistiram? Uma das formas era a formação de quilombo, que quer dizer o quê? Eles fugiam da fazenda, chegavam a lutar contra as pessoas responsáveis pela privação da liberdade, né? Fugiam em massa das fazendas e organizavam um local para recolher para abrigar esses fugitivos, que eram os quilombos. Então, quilombos eram comunidades formadas por escravizados fugitivos. Então, tinha esses escravizados fugitivos, mas tinha outro tipo de pessoas também. Tinha indígenas, tinha pessoas brancas também, menos abastadas, certo? E ainda hoje nós houveram vários quilombos pelo Brasil, e hoje nós temos vestígios, que nós chamamos comunidade quilombolas, tá? Só quero frisar que o quilombo mais famoso da época foi o quilombo de Palmares. Aqui é a localidade, né, atualmente, mas foi um dos quilombos mais falados da época. Por quê? Porque as autoridades brasileiras levaram mais de 100 anos para conseguir destruir esse quilombo. Tá? Não foi fácil, eles conseguiram destruir, mas levou mais de 100 anos para isso. E um dos grandes líderes desse quilombo foi o Zumbi dos Palmares, certo? Ele com a Dandara lutaram bravamente contra os que tentavam destruir o quilombo dos Palmares, certo? Então, para a comunidade africana, afro-brasileira, esse é um grande herói, né, dessa comunidade, dos afro-brasileiros. Então, em muitas localidades do Brasil, 20 de novembro é feriado em homenagem ao Zumbi dos Palmares, tá bom? É o dia que nós tiramos para lembrar esse momento, essa luta do povo negro contra todo o sofrimento, contra a escravização. Então, como eu falei, das comunidades quilombolas, que são vestígios desse povo dos escravizados. São comunidades que têm descendentes de escravizados. Tem comunidade quilombola por todo o Brasil. Então, eu trouxe esse mapa para vocês terem uma ideia disso. Algumas comunidades, elas são tituladas já. Elas são reconhecidas. Tá? Esse mapa é de 2015. Nesse momento, no Paraná, não tinha nenhuma comunidade titulada, né, reconhecida. Trouxe aqui para vocês terem uma ideia. São 37 comunidades no Paraná. Aqui eu coloquei algumas para vocês, né, terem uma ideia, assim. Daí, em 2018, saiu a primeira titulação, que foi do quilombo Paiol de Telha, tá bom? Esse quilombo tem uma história muito interessante, que me emociona até, inclusive. Por quê? Porque as pessoas os descendentes, né, os ancestrais desse quilombo, dessa comunidade quilombola, elas receberam essa fazenda de herança, né, da dona da fazenda. Então, a dona não tinha herdeiros e ela deixou escrito lá no cartório que quando ela morresse, a fazenda seria dos escravizados que estavam naquela fazenda. Era no documento, né, tinha documento, tudo certo. Testamento falando disso. Quando ela faleceu, com o tempo que aconteceu, as autoridades da época foram forjando outros documentos que invalidavam essa herança. E esses herdeiros acabaram perdendo essa fazenda, certo? Então, até pouco tempo, eles lutavam para retomar novamente essa propriedade que passou para a mão, que atualmente, onde realmente era a fazenda, hoje tem uma empresa, né, que explora ali, uma empresa estrangeira que explora. Então, eles receberam, foi reconhecido que eles eram herdeiros realmente, mas o quilombo fica em outro lugar, não no lugar original. Mas importante que foi reconhecido que realmente a luta deles e que eles eram donos dessa terra, certo? Então, é uma história muito bonita. Lá no quilombo, eles têm a dança, em vários quilombos tem elementos da cultura africana que nós podemos reconhecer, valores, formas de viver na religião, que lembra a cultura afro-brasileira. Certo? Então, eu gosto bastante dessa história do Paiol de Telha. Quando puderem estudar mais, vocês vão se emocionar bastante, tá bom? Fica lá em Guarapuava. E agora nós vamos ver contribuições da cultura africana que ajudam na formação brasileira, certo? A professora Dana vai falar um pouquinho para vocês. Agora, a gente vai estudar um pouquinho sobre a contribuição cultural dos povos africanos. Nós destacamos apenas algumas, mas é que elas são muito importantes. Então, primeiro a gente vai falar sobre a capoeira. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que compreende elementos de arte, esporte, cultura popular, dança e música. Ela nasceu como forma de resistência dos escravizados e é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Ela foi criada no século XVII
pela etnia Bantu. Era uma luta misturada com elementos de dança e música. Além dela ser utilizada na defesa física, a capoeira foi uma forma de resguardar a identidade dos escravizados. Na época dos quilombos dos Palmares, ela se tornou muito forte e então ela foi proibida, pois foi considerada uma prática violenta, mas ela nunca deixou de ser praticada. E ela ficou por muito tempo sendo proibida. Somente anos mais tarde, lá pela década de 30, é que ela voltou a ser praticada e ela se transformou num esporte nacional. Então, essa é a contribuição da capoeira para o povo brasileiro. Eu tenho certeza que vocês têm algumas histórias sobre essa luta que mistura dança, que mistura cultura, que são bem interessantes. Uma outra contribuição do povo africano é a nossa culinária. Então, nessa época que os povos africanos vieram para cá, eles trouxeram nessa bagagem cultural algumas formas, alguns tipos de alimento. Vocês têm aí na imagem a canjica e o mungunzá, ele que pode ser doce ou salgado. A base deles é de grão de milho, então eles têm uma forma de preparar e é interessante a gente falar um pouco sobre essa cultura dos alimentos trazidas pelos povos africanos. Os portugueses, eles trouxeram lá da Europa os seus ingredientes para fazer suas comidas. Junto com a culinária indígena que aqui tiveram, eles tinham, a sua forma de se alimentar. Porém, para os escravizados, só sobravam restos de comidas dos senhores. Isso era uma prática muito comum e muito triste. Mas com muita sabedoria, esse povo introduziu ingredientes diferentes na nossa culinária, como, por exemplo, o leite de coco da Bahia, o azeite de dendê, a pimenta malagueta e outras pimentas. E aí, novas misturas foram fazendo. Também com eles, a gente descobriu o feijão preto e aprendemos a fazer alguns pratos, como o acarajé, o vatapá, o caruru, a pamonha e muitos outros. Então, essa é a contribuição da culinária dos povos africanos. Uma outra contribuição é a música. Não dá para falar de música sem lembrar da origem africana. Vocês têm na imagem aí dois instrumentos musicais, o reco-reco e o berimbau. O reco-reco ele é um instrumento de percussão e o berimbau é um instrumento de corda e eles representam muito a cultura africana. Quando a gente fala de música, a gente lembra da história do povo africano. Essa mistura de gêneros e ritmos contribuiu muito para a história musical do país. E a gente tem alguns lembretes bem importantes, alguns ritmos bem importantes, como o maracatu, que é lá do século XVII, o baião, que é do século XIX, o choro, e também o samba, que vocês bem conhecem, que ele é mais do final do século XIX e XX. A história do povo africano no Brasil nos traz várias formas de expressão que contribuíram para a nossa cultura, principalmente pela religiosidade e pela capoeira. No candomblé, o ritmo do atabaque e a dança dos rituais de louvor aos orixás contribuiu muito. E também nas rodas de capoeira, o som do berimbau foram fundamentais para a música popular brasileira. E também a música foi uma forma de resistência, de lugar de reencontro e de reestruturação dessa cultura. Uma outra forma importante também para a gente falar é sobre a religiosidade. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar agora das aulas da professora Karen de ensino religioso. Ela já falou sobre a matriz africana e sobre essas religiosidades. Então, é bem importante a gente lembrar disso também. As religiões de matriz africana, elas foram incorporadas desde quando os povos aqui chegaram. E eles encontraram na religiosidade uma forma de preservar as tradições, os idiomas, os conhecimentos e os valores trazidos da África. Infelizmente, por um
tempo, essas religiosidades elas foram proibidas. Não podia se falar. Mas isso, com novas leis, e hoje as nossas leis dizem que todas as religiões devem ser respeitadas e é concedido a todos a liberdade de culto. Então, o respeito é muito importante. Uma outra forma da contribuição cultural foi a dança. E a gente vai falar um pouquinho sobre o samba de roda. É uma variante do samba, desse que a gente já conhece, também com raízes africanas e que reúne diversas músicas, poesias e dança. Hoje, o samba de roda, ele é considerado patrimônio e herança cultural da cultura afro-brasileira. Está ligado muito de perto à roda de capoeira, que envolve músicas e lutas, como a gente já falou, e também aos orixás, que são as entidades espirituais africanas. Agora, a gente viu um pouquinho da contribuição cultural do povo africano no Brasil. Essas contribuições são extremamente importantes. Além dessa questão cultural, os povos africanos também trouxeram para o Brasil algumas tecnologias que eram consideradas na época. Essas tecnologias, elas trouxeram modificar o modo de viver das pessoas ali, né? O que a gente entende por tecnologia? É uma aplicação de um conhecimento de algo que eu sei para facilitar a vida da pessoa do cotidiano. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa em computador, sei lá, em última geração de televisão, outras coisas assim. Não, mas a tecnologia é qualquer recurso que permita que a nossa vida fique um pouco melhor. E os povos africanos trouxeram um pouquinho dessa tecnologia. Aqui vocês vão ver o exemplo de algumas. Então, a gente tem ali o fogão a lenha. Eu lembro quando eu era criança, na minha casa tinha fogão a lenha. Eu sinto falta disso. Era muito bom cozinhar com fogão a lenha. A fornalha, que era um forno grande, servia para fazer algumas práticas dos senhores que os escravos faziam, né? E teve também contribuições na construção, como a construção de taipa e adobe. Adobe é um tipo de tijolo feito de argila e areia. Para fazer esse tijolo tem que ter uma técnica muito específica, ele tem que ter o peso certo, ele fica no formato de um tijolo e ele, hoje em dia, ele é visto em muitas construções brasileiras desde essa época do período colonial, então é um material bem resistente. E agora a gente vai finalizando a nossa aula para uma atividade bem legal e bem interessante. Vamos lá, pessoal? Bom, crianças, eu quero frisar uma questão assim. Então, por que nós falamos que as contribuições culturais africanas fazem parte da resistência? Veja bem, como a professora Dani falou, eu também comentei, a cultura africana ela era proibida. Tá? Quando os africanos chegaram aqui no Brasil, eles foram batizados conforme a cultura, conforme a religião do colonizador, que era a religião católica, e ele ganhava um nome português, José, João. Então, um Kunta Kinte, lá da África, virava José, João. Então, por esse motivo, nós não conhecemos pessoas com nome africanos aqui, a não ser os que chegaram agora. Mas não é comum esse nome aqui no Brasil. E apesar de ser proibido, muitas pessoas praticam religiões de matriz africana, tem a capoeira está aí, muita gente pratica, muitos de vocês eu sei que praticam, então, ou seja, os africanos, eles não obedeceram essas leis, eles continuaram fazendo mesmo escondido, de qualquer forma, mesmo sendo proibido, ela continuou existindo e chegou até nós ainda hoje, né, para nossa sorte, por sinal. E para marcar bem essas contribuições, eu trouxe um jogo pra gente aprender brincando e para que vocês levem um pouco dessa cultura, tá bom? É aquele jogo da memória, acho que nós já fizemos algumas vezes, tá bom? Eu trouxe aqui um painel, são as cartinhas, coloquei algumas cartinhas com algumas contribuições dos africanos, tá? Então dá uma olhada ali, que eu coloquei para vocês lembrarem. Então ali a casa de taipa, as construções de taipa, e embaixo ali o fogão a lenha, a roda de samba, então tem a imagem, tem o título, né? Do lado, a imagem que lembra os orixás, né? A questão das religiões de matriz africana.
a canjica e embaixo ali a capoeira. Tá bom? Então tem a imagem e o título. Agora eu vou embaralhar tudo isso aqui. Então você já viu, já relembramos, eu vou embaralhar todas essas cartinhas, tá? Tá tudo bagunçado de novo. Dá uma olhada, você vai memorizar. Escolhe alguma dessas contribuições, você vai memorizar onde está a imagem, onde está o título, certo? Dá uma boa olhada ali, memoriza o que você quer e eu vou virar as cartas. E agora você vai tentar lembrar onde está a carta que você escolheu. Tá? O que você vai fazer? Onde você acha que está a carta? Onde acha que está a contribuição cultural que você escolheu? Anota o número. E onde você acha que está o par dessa cartinha? É o outro número que você vai anotar agora. Tudo bem? Então vamos ver quem está bem de memória. Agora eu vou desvirar as cartas. E você vê lá se você acertou. Por exemplo, a casa de taipa é o número 1 e o número 11. Acertaram? Vou colocar mais uma chance. Então, dá uma olhada, vê onde estão as cartas. Eu vou colocar de novo. Pra gente treinar a memória. Tá? Vou desvirar as cartas. Escolhe 2 números e anota. Onde está uma das contribuições e onde está o par dele. Pronto? Então, eu vou desvirar as cartinhas agora. Que números você escolheu? Se formou par, parabéns. Você, acertou. Deu certo? E se não formou, tem mais uma chance. Então, olha de novo, memoriza bem, escolhe 2 cartas e eu vou colocar de novo pra gente brincar, tá bom? Olha bem. Última chance, agora eu vou desvirar as cartas. Tá, onde você acha que tá as cartas que você escolheu? Escolhe os 2 números, escreve os 2 números lá. Pronto. E agora eu vou virar de novo as cartinhas. E ver se você conseguiu acertar dessa vez. Criança, eu vou colocar a última vez então, tá bom? Quem melhorou a memória, melhorou. Quem não melhorou, é a última chance. Certo? Então eu vou virar de novo as cartinhas. Escolhe 2 números. E escolhe o número e o par, eu vou desvirar. Pronto? Vamos lá então, ver quem acertou? Tá, desvirei as cartinhas, e aí? Que números você escolheu? Deu certo? Bom, nós teremos outras aulas aqui, a gente vai treinando a memória de vez em quando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da atividade. Então, continuando aqui, então lembra que o Brasil é uma mistura desses vários povos que nós trabalhamos até agora, e temos muitas pessoas que são descendentes de africanos. Então, um dos termos que nós usamos são afro-brasileiros, certo? Também pode usar a palavra negro? Sim. Eles têm muito orgulho desse termo, nós podemos usar sim, tá? Mas assim como nós falamos luso-brasileiros, germano-brasileiros, que é descendente de alemães, nós falamos dos descendentes de africanos, que é afro-brasileiros, certo? Então, mas não tem importância se você falar negro, porque essa palavra refere-se a um povo muito bonito. E para valorizar essa cultura, para valorizar a grande maioria dos brasileiros que são afro-brasileiros, eu trouxe uma professora, Lígia, que gravou esse vídeo cantando uma música que lembra bem essa questão do que nós somos, do nosso cabelo. Vamos ver um pouquinho? Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Lígia e eu trouxe um pouquinho da minha identidade familiar para vocês. Como é uma família assim que adora cantar, eu trouxe uma música chamada Olhos Coloridos, da cantora Sandra de Sá.
Bom, professora Lígia, eu quero agradecer muito por você ter mandado esse vídeo. Quero dizer que eu me identifico com essa música. Tá? Eu gosto bastante dessa música também. Me emocionou muito porque faz parte da minha história também. Eu sou uma afro-brasileira. Eu amo meu cabelo, mas há muito tempo da minha vida eu via por que não alisa o cabelo, por que não alisa. Então tem um período que eu queria dar uma baixadinha e eu saí com ele liso. Então eu não... É aquela imposição cultural que a gente já conversou. Exatamente. Né? Então durante muito tempo, pra você deixar ele crespo, é difícil. Então eu não me achava não era Gisélia, com aquele cabelo liso, entendeu? Quem gosta de alisar, ótimo, alisa. Quem gosta, né, de clarear, não tem importância deixar ele. Exatamente. Mas eu gosto dele crespo. E é essa diversidade que é interessante e que deve ser respeitada sempre. Exatamente. Então, meninas, se vocês gostam do seu cabelo crespo, solta ele, deixa ele, né, assim, só tira esse rabinho, deixa ele crespo, porque ele é lindo assim, tá bom? Se você gosta de outra forma, não tem importância, tá bom? Espero a gente ter ajudado vocês, ter contribuído um pouco mais com a história, né? Isso mesmo. E até a próxima aula, pessoal. Tchau. Até a próxima aula. Tchau.